Uma das formas para ser mais produtivo é delegando suas tarefas. Mas como que você pode fazer isso? Só para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa da Harvard Business Review, ele revelou que os profissionais passam cerca de 41% do seu tempo fazendo tarefas que poderiam ser delegadas para outras pessoas. Ou seja, eles perdem quase metade do tempo que eles poderiam estar produzindo o que eles poderiam estar produzindo de melhor. Então isso significa que através da delegação de tarefas, eles poderiam estar dando muito mais resultados do que eles realmente estão dando. E como que você pode delegar tarefas? Tem duas formas, ou delegando para pessoas, ou delegando para alguma automação. Vou começar aqui falando sobre como delegar tarefas para pessoas. O primeiro passo é identificar quais tarefas são adequadas para se delegar. Então, dessa forma, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ver quais são as tarefas que a gente tem para fazer. Por exemplo, se a gente tiver algum negócio, quais tarefas que se tem no negócio e quais tarefas não precisam necessariamente da minha pessoa, com as minhas habilidades, que poderia ser entregue para outras pessoas fazer. Então, você veja quais são essas habilidades e essas seriam as habilidades que são delegáveis para outras pessoas. Porque afinal de contas, quando a gente está começando um negócio, muitas vezes a gente começa sozinho. Então a gente meio que faz todas as tarefas sozinho. Então isso significa que a gente precisa delegar em algum momento. E como que a gente vai delegar dessa forma? A gente vai ver qual tarefa que não precisa necessariamente de nós, que pode ser passado para uma outra pessoa aprender, e a gente vai passar essa tarefa para outra pessoa. Defina suas prioridades. Veja quais são as tarefas que são essenciais no seu negócio. Então veja quais são essas tarefas e essas serão as tarefas que a gente vai focar em fazer por nós mesmos, que nós não vamos delegar, principalmente agora no começo, mas no futuro sim pode delegar essas tarefas para outras pessoas. Então a gente precisa priorizar aquilo que realmente é necessário para o nosso negócio. Construa uma equipe confiável. Aqui nem é preciso dizer que é importante a gente colocar pessoas do nosso time que sejam confiáveis, que sejam leais a gente e ao nosso projeto, a nossa visão de futuro para a empresa. Então, dessa forma, a gente precisa montar o nosso próprio time. É importante que o time aqui ele esteja em sintonia com os objetivos da empresa. Quais são os princípios que a sua empresa está tendo? Quais são os valores dela? Então, dessa forma, é importante escolher as pessoas certas para trabalhar com a gente, para se delegar as nossas tarefas. Então, a gente não vai delegar nossa tarefa para qualquer um. A gente precisa ver quais são as capacidades que ele tem e se ele está realmente alinhado aos princípios e valores daquela empresa ou da nossa empresa. Porque afinal de contas, quando a pessoa nem é confiável e nem tem a capacidade de fazer aquela tarefa, isso significa que a gente vai perder muito tempo com dores de cabeça, assim, de será que essa pessoa vai ser capaz de fazer essa tarefa? Porque afinal de contas ela não sabe fazer muita coisa. E será que essa pessoa ela não vai dar um golpe em mim? Será que ela não vai pegar o dinheiro se ela mexe na parte financeira? Será que ela não vai fazer uma coisa de errado para a empresa? Então a gente colocar pessoas que a gente não confia na empresa, isso vai ser muito ruim, porque a gente vai perder o nosso tempo, ao invés de estar aplicando na empresa, a gente vai ficar perdendo tempo vigiando essa pessoa para trabalhar com a gente. Então por isso é importante que a gente coloque pessoas de confiança na empresa. E pessoas capacitadas é porque até na hora que ensinar a pessoa que não sabe fazer nada a fazer aquela tarefa, a gente também vai perder muito tempo. Mas sim, ter essas pessoas que estão começando agora é importantíssimo na empresa, mas é importante que elas tenham visão de longo prazo, que a gente tenha visão de longo prazo com ela. Será que ela é uma pessoa que tem princípios e valores que vale a pena a gente investir nessa pessoa, mesmo que ela não tenha as habilidades, mas ela tem uma visão que a gente gostaria muito de ter na nossa empresa? Então dessa forma, pegar essas pessoas menos capacitadas seria o ideal, seria mais viável. Mas essas pessoas são bem escassas no mercado, então as pessoas mais capacitadas são as que têm mais, então a gente vai pegar essas pessoas mais capacitadas primeiro. Mas se tiver uma pessoa de valores, então sim, pega essa pessoa também. Como líder do seu próprio negócio, é muito importante que a gente comunique as expectativas que a gente espera das pessoas. Porque afinal de contas, se a pessoa não sabe o que fazer, então ela vai fazer meio que qualquer coisa de qualquer forma. Então se ela tiver um norte, se você der um norte para ela seguir, então isso vai ajudar bastante ela a ser mais produtiva e vai trazer muito mais resultados para ela. Então realmente comunique para sua equipe qual que é a meta da semana, qual que é a meta do dia, qual que é a meta do mês, quais são os prazos que se tem para poder entregar um determinado projeto e quais são as expectativas para o grupo inteiro, para a empresa e para cada pessoa individualmente. Então aqui, ter tudo isso de uma forma bem comunicada com a pessoa é essencial também para o sucesso do negócio. Proporcione um treinamento adequado. Muitas pessoas, por mais que saibam o que fazer no setor que ela está trabalhando, ela precisa de algum treinamento, porque os treinamentos são específicos para aquela empresa. Então, como líder, é importantíssimo a gente dar alguns treinamentos para as pessoas em determinadas áreas. Por exemplo, se for uma coisa mais operacional, então mostre quais são os métodos que se deve seguir para se
cumprir essa atividade que ela vai fazer. Por exemplo, responder e-mails. Não é porque a tarefa é responder e-mails que vai responder de qualquer forma. Precisa ter um método a ser seguido. Então, você como líder é importante fazer esse método, pensar como que vai responder e-mails de uma forma assertiva e ensinar esse método para as pessoas da sua equipe. Então, por mais que eles saibam o que fazer, como que se faz o trabalho deles, é importante que eles saibam como que se faz o trabalho deles aplicado na sua empresa. Por isso é importante os treinamentos. Tenha canais de comunicação eficientes. A partir do momento que o seu negócio começa a crescer muito, é muito normal da gente não ficar tanto na nossa empresa, mas ficar em outros lugares assim, porque afinal de contas o nosso negócio já normalmente está girando sozinho quando ele está bem grande, então não precisa tanto mais de nós. Então a comunicação começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque afinal de contas os funcionários não têm tanto acesso mais ao líder da empresa. Então é importante ter algum tipo de comunicação, manter uma comunicação saudável entre os 3 setores da empresa: o operacional, o tático e o estratégico. Então tenha uma forma de comunicação clara e direta para saber quais são as dúvidas das pessoas e pegar também os feedbacks dela. Afinal de contas, é muito normal das pessoas terem uma coisa que pode melhorar na empresa, e isso é essencial da gente saber também, para que se tenha um clima mais organizacional na empresa, porque afinal de contas, se a empresa for só o líder, então as pessoas não vão se sentir tão confortáveis na empresa e também não vão produzir tanto quanto é o esperado. Automatize processos repetitivos. Se tiver alguma tarefa que sempre se faz alguma coisa bem específica, de uma forma mais operacional, é importante que a gente delegue essa tarefa para alguma automação. Assim a gente vai poder diminuir os erros humanos e também trazer maior produtividade para o negócio. Sem falar que essas tarefas operacionais normalmente são bem chatas de fazer. Por exemplo, fazer sempre a mesma coisa toda hora. Isso acaba cansando a gente bastante. Imagina só, por exemplo, responder e-mails. Ficar sempre lá respondendo e-mails um por um durante o dia inteiro. Isso daí é uma coisa bem cansativa e chata. Então automatizar essas tarefas para alguma máquina ou alguma inteligência artificial vai ser bom tanto para o empreendedor quanto para o funcionário. E delegar essas tarefas é apenas uma das formas para ser mais produtivo nos negócios. Então se você quiser aprender muito mais sobre produtividade, o meu e-book A Semana Produtiva vai te ajudar exatamente nesse ponto. Ele está aqui no primeiro link da descrição, então corre lá para dar uma olhada, beleza? Então agora vamos falar sobre delegar as tarefas para as ferramentas. O primeiro passo é identificar quais são as tarefas que são automatizáveis. Veja aquilo que nem eu falei antes, seja uma coisa muito monótona de se fazer. Sempre se faz a mesma coisa e não tem tanta mudança assim no trabalho. Pesquise as ferramentas apropriadas. A gente tem várias ferramentas no mercado que a gente pode usar na nossa empresa, mas é importante que a gente filtre bem para saber qual que é a ferramenta mais apropriada para os nossos objetivos na empresa. E como que a gente pode fazer isso? A gente precisa saber qual é a tarefa que tem para ser automatizada e pesquisar no Google, por exemplo, ou também no YouTube, sobre as melhores ferramentas para se automatizar esse processo em específico. Por exemplo, se você quer automatizar seu processo de e-mail, então você vai e pesquisa no Google as melhores ferramentas para se automatizar e-mail. Então você vai ter lá algumas opções que você pode escolher e você veja qual que é melhor para sua empresa, qual que cabe mais no seu orçamento, porque afinal de contas elas vão custar alguma coisa. Sim, muitas delas têm algumas partes que são gratuitas, mas querendo ou não a gente vai precisar pagar de alguma forma essas automações também, porque elas estão ajudando o nosso negócio. E assim como pessoas, as automações também elas precisam receber dinheiro, que não vai necessariamente para automação, mas para o dono daquela automação. Então é por isso que a gente tem que pagar essas automações também. Mas a gente precisa lembrar que isso vai economizar bastante tempo no nosso negócio. Então sim, pode valer bastante a pena a gente pagar algum tipo de automação para fazer um serviço específico para a gente. Integre sistemas. A gente pode integrar com os sistemas da nossa empresa. Por exemplo, se a sua empresa usa o Instagram, usa o Facebook, usa o Notion para poder arrumar a sua estrutura, então é importante que você veja algumas ferramentas que conseguem se integrar essa estrutura também. Ou seja, que isso tudo fique de uma forma muito mais automática. Você escreve no Notion e acontece lá no Instagram. Você escreve no Notion e acontece lá no Facebook. Então, se você conseguir integrar esses sistemas, vai ser melhor ainda e mais produtivo para o seu negócio. Testar as ferramentas também é importantíssimo, porque afinal de contas a gente está mexendo com tecnologia. E as tecnologias nem sempre é aquilo que a gente espera. Então, a gente precisa testar antes de colocar 100% no nosso negócio. Então, antes de planejar como que vai colocar essa tecnologia no seu negócio, é importante que você teste ela de alguma forma. E se você vê que ela realmente vale a pena, que ela não tem nenhum problema que vai atrapalhar a sua estrutura do seu negócio, então sim, aí comece a pensar como que você pode integrar essa estrutura no seu negócio.
negócio. Acompanhe e otimize. Não é porque a gente comprou uma estrutura de automação no momento que a gente vai ficar com ela para sempre. Mas se você vê que ela não está atualizando tanto, que essa tecnologia está ficando mais obsoleta e está aparecendo novas oportunidades no mercado que você pode comprar, então deixe ela de lado e coloque essa outra. Então dessa forma você vai estar atualizando junto com a tecnologia, porque querendo ou não, internet e tecnologia são coisas que elas evoluem muito rápido. Então a gente não pode ficar para trás nesse cenário também, porque se a gente tiver um sistema mais obsoleto, isso vai acabar atrapalhando a gente e fazendo os nossos concorrentes ganharem muito mais que nós. Então por isso a gente precisa estar atualizado junto com a tecnologia. Tenha segurança em mente. Tecnologia normalmente está atrelada à internet. E a internet, tudo que está na internet pode ser hackeado. Então é importante que a gente tenha essa noção ao se fazer a segurança da nossa empresa. Veja se essa ferramenta é realmente segura, se ela realmente tem protocolos que ajudem na parte de segurança dela. E veja também se ela atende todas as políticas de privacidade, porque isso daí, querendo ou não, é uma coisa que dá bastante problema. E principalmente no futuro ainda, porque quanto mais as pessoas ficarem usando a internet, maior vai ser essa política de privacidade, mais impacto que ela vai ter. Ela tem bastante impacto já na Europa, mas ela pode vir aqui para o Brasil a qualquer momento. Então, para poder evitar problema no futuro, é importantíssimo a gente estar de acordo com essas políticas de privacidade também. Eu sei que é muito chato ler todo aquele termo de política de privacidade, mas é importante se você quiser que o seu negócio dê certo. Ou também você pode contratar algum advogado especializado nisso e delegar essa tarefa para ele. Afinal de contas, você vai estar delegando essa tarefa para alguém, então dessa forma vai ser bem eficiente para você também. Além de delegar, uma outra coisa muito importante para a gente que quer ser produtivo é ter uma rotina produtiva. Então se você quer aprender a ter uma rotina produtiva, assista ao vídeo ao lado que você vai aprender sobre isso, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!